E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de Períneo. Hoje o nosso tema é saúde intestinal e o que você precisa saber para você cuidar da sua saúde intestinal, certo? Para quem não me conhece, eu sou Luana Costa, sou fisioterapeuta pélvica, atuo nas disfunções do assoalho pélvico, popularmente conhecido como períneo. Esse podcast já tem alguns episódios gravados, já falamos sobre orgasmos, já falamos sobre libido, estética íntima, saúde financeira e saúde sexual, que foi bem legal. Então, vocês procurem aí nos stories passados que vocês vão achar, tá bom? Então, hoje, para conversar comigo, eu trouxe a doutora Fernanda Gondim, que a doutora Fernanda Gondim, ela é coloproctologista, médica coloproctologista, e aproveito, então, muito obrigada mais uma vez, Fernanda, por estar aqui comigo. Não, prazer estar aqui, uma alegria conversar sobre um tema tão importante que me é tão caro, né? Que é saúde intestinal e perineal. Exato. E, Fernanda, antes de começar, então, eu estou fazendo esse bate-papo com os convidados para falar, antes de ser doutora Fernanda, falar a mulher, a mãe, a filha, quem é Fernanda Gondim? Eita, né? Assim, brá! Né? Eu sou Fernanda Gondim, sou mãe de 2 meninas, sou casada com o Alessandro, que é meu anestesista, então a gente trabalha junto. Sou uma apaixonada pela saúde intestinal, em especial pelo eixo cérebro-intestinal. Eu acho que mesmo que se eu não fosse proctologista, em algum momento eu ia chegar nesse tema de estudo, porque eu acho, sim... É fantástico. É fantástico, né? Permeia tudo da saúde como um todo. Isso. E eu vejo como muito importante também a gente se dedicar um tempo. Então, a gente que é mulher sabe que é mãe, mulher, profissional, 367 funções. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental para a saúde como um todo, também é tirar um tempo para a gente. Então, assim, quem é você, além de médico, é uma pergunta muito interessante. É profunda, né? Se a gente para pensar. É difícil a gente falar da gente, né? Muito. É engraçado. E como você escolheu a medicina, Fernanda? Você acredita que eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse medicina, assim, desde pequena? Não tenho histórico de médico na família. Meu pai era administrador hospitalar. Então, a convivência que eu tinha era disso. Mas nunca pensei em fazer outra coisa. Agora, coloproctologia, aí eu me apaixonei realmente na faculdade. E é uma especialidade para mulher que eu acho interessantíssima, porque tem várias opções de leque de ação. Então, se eu quisesse fazer cirurgias abdominais de câncer, eu faria. Meu foco é mais orificial, então eu faço isso. Mas tem muito consultório, muito exame, muita coisa funcional. Então, assim, é muito diversificado. Das especialidades médicas, eu acho que é uma das mais diversificadas. Eu posso optar por várias... Pelo mundo, é o universo. É verdade. E, gente, para quem não sabe, a saúde intestinal, ela interfere na saúde funcional do corpo como um todo, não é verdade, doutora? Explica aí pra gente como é que é... Não, na verdade, antes disso, de explicar, a gente vai perguntar o que são os intestinos e para que serve, quais são as funções dos intestinos. Boa, porque antes o intestino ele era só um cano por onde as fezes passavam, né? Não tinha não era dado a ele nenhuma outra importância, além da digestão. Mas ao longo do tempo foi se percebendo, principalmente essa questão da conexão do cérebro com o intestino. E aí é uma via de mão dupla. Tanto as emoções afetam o intestino, quanto o intestino pode afetar as emoções. Além disso, é um órgão endócrino, né? Vários hormônios são produzidos no intestino. Está relacionado com a imunidade, com a microbiota intestinal, até com a felicidade, né? Porque a serotonina é produzida no intestino. Então, é um órgão que está participando de quase tudo no organismo. E aí as pessoas que estão nos ouvindo agora, com certeza você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, vai ouvir agora, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê, doutora? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu aquela sensação das borboletas na barriga, né? Numa prova, ou quando foi fazer um concurso, e quando encontrava com paquerinha, enfim, todo mundo já teve. E essa é uma prova física dessa conexão do cérebro com o intestino. Então, tem um nervozinho que liga, exatamente, faz essa conexão. E aí é uma via de mão dupla, realmente. Tudo que a gente pensa, sente, come e interfere nos 2 órgãos de forma muito
íntima, né? Isso, exatamente. E aí, falando da microbiota, eu sei que a microbiota, se a gente for falar aqui, vai dar 10 horas, né, de áudio e de vídeo. Mas para explicar para as pessoas qual a importância, o que é a microbiota intestinal. A microbiota são aqueles germes, né, que são as bactérias, os fungos que vivem no intestino, fazem parte do intestino. Eles estão lá, não é uma infecção, eles moram conosco. E aí tem a função de ajudar na digestão, de proteção da imunidade. Essa microbiota é determinada já desde o nascimento, até os estudos falam que quem nasceu de parto normal tem uma microbiota diferente de quem nasceu de parto cesáreo. E isso vai sendo moldado ao longo do tempo, de acordo com hábitos de vida, alimentação. E em períodos de doença existem alterações. Quanto um antibiótico, né, as pessoas têm tendência a ter diarreia. Hoje a microbiota está sendo estudada até com relação à depressão e outros distúrbios psiquiátricos. Então, ela é fundamental nessas novas funções que o intestino tem assumido ao longo do tempo. Entendi. E como é que a gente faz para saber, doutora, como a nossa saúde intestinal está bem? Eu acho que o parâmetro mais fácil é olhar as fezes, né? Que é aquele negócio que tá lá, você vai e olha, porque uma coisa que as pessoas não fazem, já prestou atenção? Será? Eu já ia dizer o contrário, eu acho que não tem ninguém que faz cocô e não vai olhar. Pois você acredita que muitos pacientes meus dizem que não olham, que aí eu oriento, olha suas fezes, a pessoa nunca olhei, a gente tem que olhar para ver como é que tá, não sei se é vergonha ou se é falta de costume. Tem muita gente que tem nojo, né, das fezes, enfim. E inclusive, gente, eu lembrei de um caso bem interessante que eu atendi, de uma paciente criança, que olha como a gente tem que ter cuidado com as nossas falas quando a gente está na presença de criança, né? Porque é normal, acho que todo mundo que vai ouvir essa frase já falou isso. Com criança, não pega isso que isso é cocô, isso é fedido, não, cocô não. Aí quando vai tirar a fralda do bebê ou da criança, que cocô fedido, né? E aí a criança internalizou isso e ela não queria mais fazer cocô, ela travou o bumbum, acabou desenvolvendo uma constipação por conta de travar o bumbum, porque ela tinha nojo do cocô. Então, gente, a importância da nossa fala com as crianças, elas internalizam, são esponjas. Eu estava conversando hoje de manhã com minhas duas irmãs, a Débora e a Érica, falando justamente como a gente tem que ter cuidado das nossas falas, porque elas internalizam muito, realmente. E pra ver, né? Porque fez a melhor da intenção, né? Nunca achou que a criança ia desenvolver isso. Então, um entrave desse, né? Pensou. Mas isso foi só um adendo. Então, olhando então as fezes, aí tem a questão daquela, se afunda, se boia, a coloração, como é que é? Na maioria das vezes se afunda ou boia, e a coloração das fezes vai estar muito relacionada com a alimentação. Então, o que é importante é a gente observar o padrão. Porque às vezes você comeu um negócio diferente ali que não faz parte da sua rotina e ficou diferente ali naquele dia específico. E aí vai mudar a coloração. Às vezes tem paciente que chega desesperado achando que tá tendo sangramento, aí depois vai lembrar que foi porque comeu beterraba, e aí as fezes ficaram mais escuras, assim, né? Sim, mais avermelhadas, vamos dizer. E a questão de afundar e boiar tá muito relacionada com a quantidade de fibras também, que são ingeridas na alimentação, né? Quanto mais densa, mais pesada essas fezes, elas vão afundar. Entendi. E qual é o ideal, então? O ideal, assim, é que afunde. Mas se ela boiar um pouquinho também, não tem... De vez em quando, né? Não tem problema não, porque às vezes, dependendo da quantidade de fibras, pode ser demais também, e essas fibras aeram muito. Isso. As fezes, elas vão boiar. Vai ficar ali com gás no meio das fezes e elas boiam. Entendi. E aí, doutora, vamos falar, já que a gente está falando de fezes, vamos falar do formato das fezes. E mais também, preciso fazer cocô todos os dias? Não, essa é outra pergunta também bem, né, que as pessoas têm muita dúvida, se o normal é fazer cocô todos os dias. Não existe o normal padrão, existe o normal para você. Para alguém, o normal vai ser fazer todos os dias, ok. Para outra pessoa vai ser fazer dia sim, dia não, ou até a cada 2 dias vai ser o padrão dela. O que se fala de ideal é 2 vezes no mesmo dia, até 1 vez a cada 2 dias. Mas mais importante até do que essa frequência é o formato.
Porque se você tá indo todos os dias, mas ainda assim as fezes estão de cabritinho, né? Aquelas fezes de bolinha, então você pode ser considerado até um constipado. Você faz esforço evacuatório, né? Mesmo que vá todos os dias. É verdade. E a gente, quando vai avaliar lá no consultório, gente, da fisioterapia pélvica, a gente faz todo um histórico do paciente e às vezes chega um paciente que não tem queixa, vamos dizer, não tenho queixa de constipação. A queixa é incontinência urinária de esforço, por exemplo. E aí, quando a gente vai avaliar, independente da queixa, a gente tem que perguntar a saúde intestinal. A gente sempre pergunta. Saúde intestinal e saúde sexual, faz parte, independente da queixa do paciente. E aí é justamente isso. Acaba eles falando assim, aí quando eu mostro a escala de Bristol e aplico os critérios de Roma, que depois eu vou explicar para vocês melhor o que são os critérios de Roma, mas é basicamente para a gente definir se a pessoa é constipada ou não, né? E aí ela faz esforço evacuatório, ela tem sensação de esvaziamento incompleto, ela tem, às vezes já precisou de ajuda manual para poder retirar as fezes, e faz balancinho no corpo, mas eu faço cocô todos os dias, doutora. Mas tem todos esses critérios que eu estou falando, e as fezes em síbalos, né? As fezes de bolinha. Então, você é uma pessoa constipada. E aqui eu faço um outro adendo, que uma constipação, pessoas que fazem esforço evacuatório repetidamente durante vários anos, levam à incontinência urinária de esforço. Né, porque faz um estiramento excessivo dessa musculatura do períneo. E pode levar à incontinência fecal também ao longo do tempo, né? Porque o mesmo estiramento acontece na musculatura do ânus, né? Exatamente. E aí esse esforço evacuatório, doutora, ele pode levar a hemorroidas? Pode. E é talvez o principal fator, né, que leva às hemorroidas é o tal do esforço defecatório. Que quanto mais você força, é como elástico, né? Você vai esticando, uma hora você estica e não volta mais, porque aquele esforço foi tanto e a região ficou ali sob pressão tanto tempo que vai dar hemorroida. Não que seja, porque assim, hemorroidas a gente nasce com elas, né? Eu já ia perguntar. Antes da gente, então, o que são as hemorroidas, né? As hemorroidas são aqueles vasinhos ali do ânus, ao redor do ânus. É normal, todo mundo nasce com ela, cada uma nasce com a sua, você não vai pegar do outro se sentar no banco quente, né? Que o povo fala muito. Não sente aí não, que vai pegar no chão quente, né? No chão do interior, ou então né? no chão que alguém já sentou, quem sabe que a pessoa tem hemorroida. Senta nessa cadeira não, que fulano sentou, você vai pegar. Não pega, ela é só sua e de mais ninguém. Mas ao longo do tempo, com esforço para defecar, é um dos principais fatores. Aí vem também gravidez, né, sobrepeso, muito esforço, alguns trabalhos, né, que exigem mais esforço. Então, ela vai como que inchando e cedendo. Como o rosto da gente, né? O rosto da gente não é mais o que a gente tinha aos 20 anos, infelizmente. Né? Pois é, viva o colágeno, né? E aí, isso acontece com as hemorroidas também, elas vão cedendo. Entendi. E aí, quanto mais esforço você faz, mais elas cedem, né? E existe mais algum tipo de hemorroida? São dois tipos que existem. Existem as externas, que são essas que ficam ao redor do ânus, que assim que você bate o olho, você já vê. E tem as internas, que aí, para ser vistas, tem que ter um aparelhinho específico. Essas que são internas, tem algumas pessoas que, quando fazem muito esforço evacuatório, ela sai, aí fica aquela bolinha ali só na hora da defecação e depois ela volta. Entendi. Ou sozinha, ou a pessoa precisa empurrar. Aí essas são as internas também. E quais são os tratamentos para as hemorroidas? Vai depender do tipo. Se for hemorroida interna, a gente tem um leque maior de opção para tratar, porque a gente consegue fazer tratamentos mais conservadores. Então, dá para fazer ligadura, existem algumas técnicas cirúrgicas que é como se fosse uma laqueadura mais forte, que faz em centro cirúrgico. Então, existem opções menos invasivas e dolorosas. Para aqueles que ficam externos ao redor do ânus, aí tem que retirar. Certo. E aí a opção de como vai ser essa retirada vai depender, às vezes, da expectativa do paciente, da queixa, porque também tem várias opções, né? Tem a cirurgia tradicional, dá para retirar com laser, dependendo de como for. Dá para fazer associado tem que fazer associado com a cirurgia das hemorroidas internas, aí varia de caso a caso. O que são as ligaduras elásticas que a gente ouve falar? Essas hemorroidas que quando a pessoa força, sai e ela volta sozinha, então a ligadura é uma liguinha pequenininha, parece uma liguinha de dinheiro, bem pequenininha, e aí ela é aplicada nessa hemorroida, nessa bolinha que sai, e ela fica presinha lá em cima. Com uns 8 ou 10 dias ela murcha,
E aí essa liguinha cai nas fezes, a pessoa nem vê, mas aí a hemorroida ficou presinha lá em cima. Entendi. É como se ela reabsorvesse, né? Como se ela reabsorvesse. E pode ser feita várias sessões ao longo do tempo. Entendi. Porque esse esforço vai continuar acontecendo, a gente vai continuar defecando. Então elas podem, ao longo dos anos, ir cedendo novamente, e é só repetir a ligadura. Certo. E quando tem sangramento, as hemorroidas, elas sangram? Sangram. Não é o mais comum. Na maioria das pessoas, até, as hemorroidas ficam... A pessoa tá com a hemorroida, tem a hemorroida, e ela não dá sintoma, nem sangramento, nem nada. Mas um dos principais sintomas é o sangramento, e é talvez o principal que leve a pessoa à consulta. Porque, né, todo mundo fica aperreado quando vê aquele sangue. E é um sangue vermelho vivo, que a pessoa fica muito... Me cortei. Aconteceu alguma coisa. Às vezes as mulheres confundem com menstruação. Sim, entendi. E aí, doutora, existe também uma pelezinha que fica ao redor do ânus, às vezes, que é o plicoma, né? Plicoma, então, como eu disse, pessoal, é esse excesso de pele que fica ao redor do ânus. Como diferenciar da hemorroida? Tem que ter o exame físico mesmo, mas a diferença básica entre os dois é que a hemorroida vai ter uma veiazinha ali associada, e o plicoma é basicamente só pele, é um excesso de pele. Não vai ter uma veia, não vai dar sintoma como a hemorroida dá. Entendi. É como se fosse uma ruguinha no ânus. Eu tenho algumas pacientes que elas se queixam muito dos plicomas e a questão estética, né? Que elas reclamam, é muito feio e tal, eu não me sinto à vontade quando vou ter relação sexual. Existe tratamento para o plicoma? Existe. Isso é uma queixa já de muito tempo. E antes as pessoas não davam, assim, os médicos não davam muita bola, né? Não é estético, ninguém vê esse ânus, pra que você vai se mexer nisso? Então, a estética do ânus foi relegada à besteira por muito tempo, mas ao longo do tempo, isso foi sendo desmistificado e foi se percebendo o tanto que prejudica a qualidade de vida, porque as queixas, assim, de que tem vergonha e não quer se relacionar, às vezes, com novos parceiros, tem vergonha de depilação, porque, né, aquilo ali fica achando que é uma doença, enfim... prejudica muito. E tem tratamento, sim. Hoje em dia, a melhor opção para o tratamento do plicoma é o laser, por ser menos doloroso do que a cirurgia tradicional, com uma recuperação mais rápida, assim, bem mais tranquilo, que faz no consultório, com resultado estético muito bom e ajuda demais essas pacientes, assim. Os relatos são muito bons, assim, de ouvir. Que bom. É bom saber, né, gente? Porque tem realmente pessoas que verdadeiramente se incomodam, ficam muito angustiadas e realmente atrapalham a vida sexual, atrapalham a vida social, no sentido da depilação, realmente, que não quer fazer depilação para não mostrar, enfim. Então, é bom saber também. E falando, já que a gente falou de estética, né, da região anal, a região do plicoma, escurecimento, né? Tem pessoas que têm um escurecimento dessa região. Também trabalha? Trabalha. A estética também, o laser também faz clareamento da região. Não dá pra ficar um bumbum de bebê como se nada tivesse acontecido ao longo da vida, né? Mas melhora muito, porque isso é uma queixa também, muitas vezes até tá associado o plicoma com escurecimento. E o laser também ajuda muito aí nesse clareamento. E, assim, na verdade, o laser ajuda em muita coisa, até para tratamento de verruga, facilitou muito. Só ganhos, assim. É bom. E tem os lasers, tem lá no seu consultório, é o dia do laser também, como é? A gente faz um dia, que aí junta todo mundo que vai fazer, porque como a máquina é alugada, né? Aí tem todo o protocolo de trazer a máquina, ajustar a clínica toda para aquele funcionamento daquele dia. E é tudo agendadinho, organizado, e a gente consegue fazer as pacientes. Claro, não dá para fazer mulher, né? Sim. Não é o objetivo, né? Fazer uma mulher. Mas aí tem aquele dia agendadinho no mês que é dedicado só a isso. Eu já adianto, gente, quem quiser então procurar a doutora Fernanda, eu vou deixar o Instagram aqui, dela na descrição do vídeo, mas para quem está nos ouvindo, né, tá no Spotify, no Deezer, enfim, é o @ doutora Fernanda Gondim. Isso. Né? Gondim, G-O-N-D-I-M. Passei minha vida inteira, né? Fazendo G-O-N. Quase uma soletrando, Luciano Huck. A gente falou então já de constipação, mas existe pessoas também ao contrário, né, doutora, que têm diarreias frequentes. O que podem ser essas diarreias frequentes? E a queixa de diarreia é até mais rara, né? Sim. É até mais rara. Só que pode ser alguma intolerância. É sempre importante investigar a diarreia também. Porque pode ser alguma intolerância alimentar, pode ser alguma inflamação no intestino, pode também não ser nada.
por causa do eixo cérebro-intestinal. Então, tem pessoas que têm essa conexão mais forte. O emocional, emocional, né? E aí, ao invés de chorar, dar diarreia, dar um piriri, a pessoa naquele dia fica nervosa, não consegue fazer nada, mas de todo jeito, até para dizer que é isso, precisa de investigação. Pode ser alteração na microbiota também, né? A disbiose que dá também diarreia. Sim. E a queixa da diarreia é muito chata, realmente, porque limita a pessoa, isso, né? Porque você vai sair, tá com diarreia, como é que você vai, né? Isso, pro banheiro. Verdade. E as pessoas têm como se fosse não, é uma urgência, né? Evacuatória. Ela sente vontade de fazer cocô e tem que sair correndo. Isso. E aí acaba atrapalhando realmente a sua vida social, o trabalho, enfim. E se juntar isso com plicoma. Isso. Que aí fica ardido de tanta diarreia, ou com incontinência também, né? Que a pessoa não segura, pronto, acabou a qualidade de vida da pessoa. E eu vou aproveitar que a doutora Fernanda falou da incontinência, gente. Então, existe uma condição, existe a constipação, que a depender das causas, a fisioterapia pélvica atua de maneira, assim, bem efetiva, os resultados são bem positivos. E existe também a incontinência fecal ou a incontinência anal, que são incontinência para gases, né? Então, às vezes, começa só com a incontinência para pum, né? Sinto vontade de soltar pum, não consigo segurar, ou então nem sente mais, o pum já sai, quando viu ela já saiu. E existe essa condição, é mais comum do que vocês possam imaginar até. E existe a incontinência fecal, que é quando a pessoa ela perde um pouquinho de fezes, às vezes pode ser só na borda anal, às vezes nem chega a sujar a calcinha. Fica só... Na bordinha anal. E aí elas relatam o seguinte: doutora, quando eu vou fazer xixi, eu fiz cocô de manhã, né? Evacuei, fiz o cocô de manhã. E ao longo do dia, quando eu vou fazer xixi, que eu me limpo, que eu passo o papel higiênico, vem um pouquinho sujinho de fezes. Isso já é uma incontinência? Sim, né, doutora? Sim. Já é uma incontinência. E aí, se você não tratar, ela pode ir evoluindo, até chegar à incontinência realmente com pedacinhos de fezes. E aí, quando chega nesse estágio, realmente é um pouco mais difícil, né? Porque significa que a musculatura está um pouco mais comprometida, né? Isso, doutora? Um pouco ou bem mais, né? Bem mais, Você está sendo até boazinha. E aí, gente, eu vou fazer um alerta para vocês, porque eu acho que 90% das pacientes que quando chegam para mim, já chegam às vezes nesse estágio, porque quando começou lá, que estava só sujando o papel, quando limpava que fazia xixi, ficou com vergonha. Eu não vou, eu tenho vergonha, não vou tratar isso, né? E vai, gente, conversa, porque tem tratamento. Quanto mais deixa passar, mais vai piorando. E aí, quando chega, às vezes a gente não consegue evoluir tanto assim, né? E aí acaba a gente trazendo uma angústia acaba atrapalhando tudo, acaba atrapalhando a vida social, porque ela fica com medo de perder fezes e ter cheiro, né? As pessoas sentirem o cheiro de fezes, né? A vida sexual, então, nem se fala. Eu tenho inúmeras pacientes que têm incontinência fecal e não têm mais relação com suas parcerias por causa da vergonha, né? Então, procurem um tratamento, procurem primeiro, eu sempre falo, embora o fisioterapeuta seja um profissional de primeiro contato, mas eu gosto muito que os pacientes primeiro vão aos médicos, seja urologista, proctologista, façam os exames e venha para a gente já com o diagnóstico fechado, enfim. Fala em exames, doutora, vamos então falar aqui. Quais os exames dentro da coloproctologia que auxiliam nos diagnósticos? O principal e o mais importante que todo mundo tem que fazer, mesmo que não tenha queixa proctológica nenhuma, não lembro nem que tem intestino nem ânus, que é o ideal, né? Que é um órgão silencioso, ele tem que trabalhar silenciosamente a vida inteira. É a colonoscopia, que é o exame de prevenção de câncer de intestino. Então, depois dos 45 anos, mesmo quem não tem nenhum sintoma de nada, precisa fazer a colonoscopia para prevenção. E antes disso, pessoas que têm histórico na família, né? Principalmente de parente de primeiro grau, então a gente precisa fazer esse exame antes. Além disso, existe a manometria, que é fundamental para a investigação das incontinências fecais, né? Que é o exame que vê a musculatura do ânus, como é que ela funciona. Isso, se é forte demais, né? Se é forte demais, se é fraca, não só para incontinência, né? Para fissura, também anismo. Então tem várias condições que a manometria usa. No exame físico do consultório, a gente usa a anoscopia, né? Que é onde eu consigo identificar as hemorroidas. Ali tem um examezinho específico. Eu acho que esses são os mais do dia a dia, assim, da rotina. Mais corriqueiros, né? Isso. E tem um que ajuda a gente também quando necessário,
que é o tempo de trânsito colônico, né? Que ele é bem lembrado. Isso, que ele é bem legal também. Eu, às vezes, dependendo da queixa da paciente, eu, às vezes, gosto de solicitar que eu converse com os médicos, né? Graças a Deus, a gente tem uma abertura muito boa. E aí eu converso, gente, o que é que você acha desse paciente, se é necessário? E esse exame nada mais é, como o próprio nome diz, de ver o tempo do trânsito colônico, né? O tempo que o seu intestino leva para poder deslocar o bolo fecal até a região anal, não é isso, doutora? É um exame super simples de ser feito, mas que traz um monte de informação, porque a gente consegue ver se o intestino é lento ou se não é. Porque usa o marcadorzinho, né? Se esse marcador tá ficando empacado no reto, né? Que é alguma obstrução ali na saída. É um exame muito simples e que traz cheio de informação. Traz muitas respostas pra gente. E aí ele também traz uma resposta de uma condição chamada inércia colônica, né, doutora? O que seria a inércia colônica? É quando seu intestino é verdadeiramente parado. Ele não quer funcionar. Aquele negócio do intestino preguiçoso é o intestino da inércia colônica. Então, esse tempo de trânsito, o marcadorzinho é uma cápsula que tem 24 marcadores. É como se no último raio-x que a pessoa for fazer tivesse 20, ou seja, não eliminou quase nenhum. Isso. E eles estão distribuídos no intestino inteiro porque não teve o funcionamento para expulsar as fezes. Então, é o tal do intestino preguiçoso de verdade. E tem tratamento? É uma condição bem difícil de tratar. Mas tem tratamento. Existe até uma droga nova que chegou aqui no Brasil. Nova aqui no Brasil. Há um ano, mais ou menos, que tem resultados muito bons. Mas alguns pacientes até evoluem para cirurgia. E mesmo com a cirurgia, os resultados não são tão maravilhosos, porque, né? Querendo ou não, o intestino é parte do trato digestivo todo, não é só o intestino que é lento, né? Como se fosse todo o funcionamento. Exato. Mas existe sim tratamento, né? Agora, para esses pacientes, mais fundamental do que para todo mundo é manter a alimentação adequada, a ingestão de água correta, porque se você comer certinho, já não vai funcionar, imagine se não fizer. Porque o povo pensa o contrário, né? Mas eu tô fazendo tudo certinho, não tá funcionando, mas aí é que você tem que fazer mais. Porque se não fizer, é que desanda. Exatamente. E aí, quando chega pra gente com esse diagnóstico de inércia colônica, eu sempre falo, chega a dar um arrepio na espinha, mas a gente consegue sim. Por exemplo, já teve casos de pacientes que evacuavam de 15 em 15 dias, e aí só evacuava através de uso de laxantes e tal. E quando a gente começa com a fisioterapia, aliada à medicação e às orientações domiciliares e tudo mais, a gente consegue deixar um intervalo aí de 3 a 4 dias, que para esse paciente é excelente. Veja, você passava 15 dias sem evacuar. Você agora está passando de 3 a 4 dias e sem esforço, aquela coisa toda. Então, é muito excelente. E aí a gente volta naquela conversa que a gente teve da outra vez, da expectativa do paciente, né? Bem isso que eu estava me lembrando agora. Para a gente falar, porque o paciente, às vezes, quando chega tanto para o médico quanto para a fisioterapia, ele quer o quê? A cura, 100%. Olha, eu não era assim, nunca fui assim, e agora eu não estou, e eu quero voltar como eu era. E, às vezes, a gente não consegue. Aquela questão do seu novo normal, né? O seu novo normal é esse, é você evacuar, num caso desse, de 3 a 4 dias, a cada 3, 4 dias, e a gente deixar isso muito bem claro para ele, para não gerar frustrações, não é? Exatamente. Esse paciente, o que tem inércia, é um dos que mais que tem que trabalhar a expectativa dele, porque às vezes ele acha que vai começar o tratamento e vai defecar todos os dias, mas não vai dar. Isso. Então tem que trabalhar nessa expectativa o que vai ser agora o ideal dele. Isso. O confortável para você é isso. Às vezes é o que a gente tem que trabalhar também com os incontinentes, eu ia né? falar justamente isso, porque às vezes também com os incontinentes chega pra gente trocando às vezes 2, 3 fraldas por dia, né? E quando ele passa a trocar só uma, é uma melhora, é um ganho gigantesco. E aí, não, mas eu ainda estou usando fralda. Então, se a gente deixa claro isso desde da primeira sessão, dentro da nossa avaliação, a gente já trabalha dentro da expectativa e não frustra esse paciente, né? Eu disse, olha, a gente conseguiu evoluir, o senhor usava 3 fraldas, ou a senhora usava 3 fraldas, está usando uma agora, né? Ou então só meio-dia você, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também, vocês pacientes também, não exigir tanto da gente. Mas sabe uma coisa que ajuda também, até para quase tudo de saúde intestinal também, um diário. Porque a pessoa esquece. Ela começou o tratamento de um jeito, aí vai,
E aí vai melhorando, melhorando, e ela esquece de como começou. Isso. Aí é importante ter esses dados, né? Você usava 3 fraldas, agora tá usando só uma. Olha o progresso. Isso. A gente usa também no consultório alguns questionários de avaliação, tem específico para constipação, para incontinência fecal, então a gente usa e mostra o score dele inicial e o score final, e aí realmente eu melhorei. Né? É para ter isso palpável. Ou então não, gente, nem todo paciente a gente consegue ter uma resposta, infelizmente. Mas, enfim, isso serve como parâmetro para a gente poder estar mostrando para vocês os pacientes da sua evolução, certo? Saindo agora, então, um pouquinho, a gente falou rapidinho sobre fissura. O que seria fissura e fístula? Tem diferença dos dois, doutora? Tem. A fissura é um corte no ânus. Então, as fezes, quando passam ressecadas no ânus, é como se você estivesse passando a mão na parede de cimento. Cortou. Então, depois que corta a primeira vez, toda vida que vai defecar é como se estivesse tirando a casquinha da ferida e fica aquela feridinha ali que não cicatriza, aquele corte, né? E aí tá muito associado com as fezes ressecadas e também com esses pacientes que têm uma musculatura muito forte do ânus, que a musculatura do ânus já é para ficar o tempo inteiro contraída, né? Isso. E em algumas pessoas ela é muito mais. Então, quando as fezes passam, mesmo que não estejam tão ressecadas, acaba forçando, porque você tem que fazer um esforço maior de expulsão. E aí dá a fissura. Já a fístula, ela normalmente começa de um quadro de um abscesso, que é um furúnculo, né? Certo. Então, é como se fosse um furúnculo no ânus, ele estoura. Depois que ele estoura, fica como se fosse um caminho entre onde era o furúnculo e estourou e dentro do ânus. Então, fica saindo secreção o tempo inteiro ali, como se fosse um túnelzinho. Entendi. Com infecçãozinha que não resolve nunca. E tem tratamento? Quais são os tratamentos para fissura e para fístula? Para fístula, em geral, é cirurgia. Não, em geral, não. É cirurgia. É uma das únicas condições em proctologia que não tem... A gente tem um leque, assim. Tá aqui, ó. Tudo que eu posso fazer por você. Tudo que eu posso fazer por você é cirurgia. Aí, o tipo de cirurgia vai depender muito do tipo da fístula, né? Certo. Para fissura, a gente consegue progredir o tratamento. Então, na maioria das vezes, tenta corrigir fator de alimentação... começa o tratamento com pomada para ver se relaxa essa musculatura e cicatriza. Se não, aí a gente evolui para tratamentos um pouco mais invasivos. Então, pode usar botox inicialmente para relaxar essa musculatura e cicatrizar, mas alguns pacientes realmente vão precisar de cirurgia para relaxar a musculatura definitivamente e cicatrizar a fissura. Entendi. E quando eu devo desconfiar que eu estou com uma fissura ou uma fístula, quais são os sintomas? Fissura, basicamente, dor. A fissura é uma das condições que mais dói no ânus, então é muito difícil a pessoa ficar com a fissura muito tempo sem procurar, porque dói bastante cada defecação. Tem paciente que dói tanto que fica com medo de defecar, porque sabe que vai ao banheiro e vai doer, aí começa o ciclo da fístula sem fim, da fissura, né? Porque sabe que vai doer, aí não vai ao banheiro, aí prende mais. As fezes ficam mais ressecadas, aí fica um dói ciclo mais. vicioso. Aí fica igual a criança lá, Isso. né? Com esse ciclo vicioso, então dor. E na fístula tem dois momentos que os pacientes procuram. Ou enquanto tá com um abscesso, que aí é uma condição que é muito dolorosa também, é uma urgência médica. Então procura nessa condição. Ou quando vira a fístula, fica saindo a secreção o tempo inteiro, sujando a calcinha, ou a cueca, a roupa íntima. Ela é meio que... É como se inflamasse, aí sai secreção, daqui a pouco fica sem nada. Aí também eles não demoram muito a procurar, não. Entendi. Às vezes demora para optar pela cirurgia, se não tiver muito sintoma. Mas quando tem sintoma dessas duas, normalmente correm logo. Certo. E vamos falar agora um pouquinho, doutora, da síndrome do intestino irritável. O que seria a síndrome do intestino irritável? Dada essa conexão entre o cérebro e o intestino, então os mesmos fatores que atuam no cérebro atuam no intestino também. Então a síndrome do intestino irritável é uma doença do funcionamento do intestino. Não é que ele tem uma doença na parede, uma inflamação, nada disso. Ele só funciona desregulado. Então vai ter hora que ele vai funcionar para mais, vai ter uma hora que ele vai funcionar para menos. Tem hora que no mesmo dia começa demais, aí vai de menos e fica normal, mas é como se fosse uma irregularidade desse funcionamento. Que fica oscilando entre a diarreia e a constipação. Além disso, dá muitos gases, muita dor abdominal,
e a barriga fica estufada, e tem um sintoma que quase todo mundo tem, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, minha barriga não dói, que é uma das coisas que tem que ter, pra gente diagnosticar a síndrome do intestino irritável, tem que ter dor. Mas uma coisa que quase todo mundo diz é que a barriga fica fazendo zoada, fica assim, como se tivesse uns tamborzinhos lá, né? Uns tamborzinhos pequenos batendo, e não tem uma palavra em português pra definir, melhor que a inglês. Em inglês, o bloating é perfeito. É perfeito, verdade. Não São tem sensação de bolhas, né? Borbulhando, né? Tá certo, doutora. Falamos então do constipação, diarreia, hemorroida, fístula e fissura, síndrome do intestino irritável, e já que você falou então da colonoscopia importante para a prevenção do câncer do intestino, vamos falar um pouquinho do câncer do intestino. Ele tem sintoma? Quando eu devo me preocupar? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. O câncer do intestino, ele tem sintoma. Existem alguns sintomas que a gente chama de sintoma de alarme, que esses já indicam colonoscopia, assim, de cara, que é do abdominal, um sangramento mais escuro, sangramento em geral, né? Dependendo da idade, já precisa de colonoscopia, alteração do ritmo intestinal, então, assim, a pessoa defecava bem certinho e, de repente, ficou presa demais ou solta demais. E anemia, né? Anemia com perda de peso, então, é sinal de câncer de intestino. Só que, na maioria das vezes, esses sintomas só acontecem quando o tumor já é muito grande, quando ele já está lá instalado. Então, o câncer de intestino é um das que a gente consegue prevenir através da colonoscopia, porque a gente sabe esse padrão que ele segue, desde um pólipo, que é onde ele vai começar, até virar um tumor. Então, a colonoscopia consegue pegar o pólipo, faz a retirada do pólipo e aí previne o câncer, porque retirou o fator que ia causar esse câncer daqui a uns 10 anos. Entendi. E olha como é importante, gente, principalmente nós mulheres, que a gente já faz a prevenção, o preventivo, né, do colo de útero também, que eu costumo falar que, entre aspas, né, porque eu sei que a maioria das pessoas no interior não tem tantas condições, mas você hoje morrer de colo de útero é uma coisa muito até estúpida, porque ele demora anos para se instalar. Se você conseguir fazer o seu preventivo de maneira regular, você consegue prevenir ele de maneira muito simples e fácil, né? E o câncer de colo de intestino é a mesma coisa. Colo de intestino não, câncer de intestino é a mesma coisa. Você consegue prevenir ele de forma muito simples, através dos pólipos, como a doutora Fernanda falou. E aí, quando vem esses sintomas, eu estou com um caso recente na família, né? Um tio que a gente foi no aniversário da minha avó e a gente percebeu... eu tô perdendo muito peso, tô com anemia que não cura nunca e tal. Aí Débora Débora, minha irmã, e aí acendeu o alarme, trouxe ele para Natal e a gente investigou e realmente foi um tumor até importante, enfim. Isso que vai começar o tratamento agora. Então, fiquem atentos, gente. É fácil prevenir. E aí a gente precisa, e até o setembro que passou agora foi o setembro verde, né? Falando sobre a prevenção do colo do intestino, do câncer de intestino, e é importante a gente estar prevenindo. Isso é tão importante porque como a colonoscopia é muito mal falada, né? Porque o preparo é ruim, tem o jejum, tem que tomar medicação que dá diarreia, tudo. Então, muitas vezes as pessoas até têm o conhecimento de que precisa fazer o exame, mas não faz o exame porque o preparo é muito ruim. E aí eu sempre... questiona, diz, mas não é muito melhor você fazer a prevenção, passar um dia ali que seja, porque tem paciente que passa pelo preparo, nada aconteceu. Isso. Mas vamos que você seja dos que acham o preparo realmente muito ruim. Não é melhor você passar por essa tortura um dia, fazer o exame e fazer a prevenção se precisar, do que não fazer e no futuro ser pego de surpresa por um câncer que o tratamento com certeza vai ser muito mais desconfortável do que um dia de jejum. Exatamente. Né? Exatamente, doutora. Muito bem colocado. É melhor passar um dia de agonia do que depois meses, né, de sofrimento. Falando de intestino, quando eu coloquei lá no Instagram da outra vez que vinha para cá, quando a gente vai falando sobre saúde intestinal, sobre a região anal, um assunto que permeia sempre é o sexo anal, doutora. Pode ou não pode? Sua cabeça é seu guia. O pode ou não pode vai de cada um. Realmente não existe uma lei, não. Se pode ou se não pode. Agora, se resolver fazer, precisa estar com duas condições. Tem que usar preservativo, porque a região anal ela não está preparada com a lubrificação que seria necessária para uma relação. Então, a chance de ter machucado ali, de corte, tudo é maior. E por isso é muito maior a questão da contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. Então, tem que estar de preservativo.
e tem que estar bem lubrificado. É uma coisa que eu sempre digo. Lubrificante, compra na farmácia. Um ânus novo você não compra. É verdade. Então, não economizar no lubrificante e sempre estar de preservativo. Sendo assim, e sendo de consentimento de ambas as partes, porque exige que a pessoa esteja bem relaxada, porque senão a musculatura tranca e aí vai ser muito mais desconfortável do que prazeroso. Não tem problema algum. Isso, é tão importante isso que a doutora Fernanda falou, gente, porque... E outra coisa, a questão do preservativo. Se você está praticando sexo anal e depois vai pro sexo vaginal, tem que trocar o preservativo, tá, gente? Pelo amor de Deus, você troca esse preservativo, porque querendo ou não, o ânus tem as bactérias da região dele normal, que não são as bactérias da vagina, então você acaba... É um meio de contaminação, não é verdade? Exatamente. Porque muitas vezes o que eu escuto, não, mas eu já tô com fulano há muito tempo, não precisa... Precisa. Precisa, usa o preservativo, é melhor, facilita até a passagem do lubrificante, a penetração, então use, não tem problema. E aí as dicas que a gente costuma dar também para quem ou já é praticante do sexo anal ou quer começar, né, quer iniciar, além de todas essas dicas que a gente já falou, da lubrificação e tal, do desejo realmente, você está realmente afim e não ser uma coisa obrigatória. Esses dias a doutora Fernanda postou os stories do Teodoro, né, do Theo, dizendo que o Toby não se dá, se conquista. Aí ele faz uma brincadeira com a joia, ó, isso aqui, conquista, né, com o carro, conquista. Então o Toby, como a doutora Fernanda costuma chamar lá nas redes sociais dela, não se dá, se conquista. Né? Então, conquiste o seu. Então, quando alguém conquistou o seu, então se prepare, certo? Faça a lubrificação. E aí a gente tem que lembrar que o ânus ele tem um reflexo natural. Faça aí o teste depois, vocês quem está em casa, que quando você tem a região anal, quando você encosta o seu dedo ou a cabeça do pênis ou um sex toy, seja lá o que for, um plug anal, ele vai dar uma piscada, eu digo, uma piscadinha para você. E aí esse é um reflexo natural dele. Você encosta, então, o seu dedo ou o pênis, ou seja lá o que for que eu digo, que seja apropriado para a região. Não me vá fazer, como a gente está vendo por aí, tubo de desodorante, né? Halter, academia. Pelo amor de Deus, gente, calma, vamos ter calma. Espera, então, passar esse reflexo e aí, cuidadosamente, você vai introduzindo, então, o objeto adequado ou o pênis que você queira colocar nessa região, certo? Para a mulher, para as pessoas portadoras de vagina, você estando extremamente excitada, também você ajuda a relaxar essa musculatura. Então, começar com o estímulo do clitoriano, né, com o sexo vaginal, e você extremamente excitada, também facilita essa passagem. E aí, uma pergunta que sempre fazem, doutora, é a preparação, que é a chuca. Né? A chuca eu posso fazer frequente, deve fazer, não faço, como é? Pode fazer, contanto que seja também com objeto apropriado para isso e não a duchinha do banheiro, porque muitas vezes aquela duchinha, a pressão é muito alta, então pode machucar, pode lacerar a região. Então, tem na farmácia até aqueles de fazer lavagem para exame, dá para usar, e tem também na internet para vender umas chuquinhas apropriadas para isso, pode usar. Mas, na verdade, se você tiver um ritmo intestinal regular, tiver defecado no dia, teoricamente não é para ter fezes no reto. Então, não é obrigatório fazer a chuca para fazer a relação anal, mas as pessoas ficam mais confortáveis, ficam mais seguras, né? Isso, exatamente. Para não passar o cheque. Passar o cheque, exatamente. E aí, mas a gente só alerta realmente, então, que não deve ser com tanta frequência assim, né? Porque você acaba desacostumando, vamos dizer assim, né? A região ali, o músculo, né? E deixando ele mais preguiçoso. Não é todo dia, até porque eu não acredito que alguém dê o top todos os dias. Não, aí é difícil, viu? Essas conquistas não acontecem diariamente, então, enfim. Mas sendo feita com cuidado, então tudo bem. Uma pergunta que sempre chega também no meu consultório e nas redes sociais é perguntando se o sexo anal ele é um fator de risco para a incontinência fecal. Pode ser, principalmente se não for feito adequadamente, né? E ao longo do tempo, essa musculatura vai ficando a gente vai ficando mais flácida, a musculatura do ânus vai ficando mais flácida também. Então, se além dessa flacidez natural, essa atração ao longo do tempo da relação anal, principalmente se não for adequada, vai como laceando ali um pouquinho.
e vai deixando essa musculatura mais frágil e pode, sim, gerar incontinência, talvez não em graus tão grandes de perder fezes, como a gente vê às vezes depois de parto normal, essas coisas, né? Mas aquela sujeirinha que fica ali o tempo inteiro ao redor do ânus pode acontecer sim. Isso, os estudos realmente provam isso. Tem vários estudos que comprovam que o sexo anal é um fator de risco realmente para a incontinência fecal, mas nos mesmos estudos eles mostram que pessoas que são praticantes de sexo anal e que fazem de maneira adequada, tudo bem, não tem problema nenhum e seguem sua vida normalmente, né? Então, eu acho que a gente falou sobre tudo da saúde intestinal, mas para a gente encerrar, eu quero perguntar, doutora, o que fazer para a gente ter uma boa saúde intestinal, então? Eu falo sempre num tripé da saúde intestinal. 2 pontas desse tripé são muito conhecidas, é quase automático. A alimentação, né? Você pensa saúde intestinal é igual a alimentação, é automático. Que é comer muitas fibras. E o que seria comer muitas fibras, né? Porque a gente sabe, todo mundo já ouviu, 25 a 30 gramas de fibras por dia. O que é isso? É até difícil alcançar essa quantidade. Mas coloque vegetais em todas as suas refeições. Café, almoço e jantar. Vegetais e cereais. Que aí você vai conseguir, se não chegar nesse valor dos 30, mas próximo ali, pelo menos, da saúde. Água, né? Pelo menos os 2 litros aí, considerando que a população em geral tem 70 quilos. Sim. Então, em torno de 2 litros por dia. Outra ponta do tripé que também é conhecida é a atividade física, né? Qual atividade física boa para o intestino é a que você faz. Isso. Então, não vai ter uma melhor que a outra, é aquela que você se compromete em fazer. Andar, caminhar, dançar, correr, beach tênis, que está na moda, enfim. Isso. Qualquer uma vai fazer o intestino funcionar bem. E a terceira ponta do tripé, que talvez seja mais desprezada, é a questão da saúde emocional. Sendo o intestino nosso segundo cérebro, é impossível falar de saúde intestinal sem falar de saúde mental também. Então, de nada, eu sempre converso muito com as pessoas, de nada adianta você se preocupar em comer o alface orgânico que veio lá, não sei de onde, se você está enchendo o seu organismo de ódio, de rancor, desses sentimentos que são negativos. Então, você está se nutrindo emocionalmente de coisas ruins e isso vai trazer consequências para a sua saúde intestinal também, porque essa relação é estresse, ansiedade, liberam hormônios também, né, doutora? Que que são nocivos, na verdade. Que são nocivos. Pra gente. Claro que de vez em quando um pico de estresse vai trazer muito problema. Não, a gente até precisa do estresse para viver, né? Assim. Mas você viver constantemente no estresse, na ansiedade crônica, naquela correria louca, vai ter consequência no intestino e que muitas vezes é difícil até de tratar. Isso, é verdade. Porque eu sempre falo, dor física a gente consegue tratar de alguma maneira, mas dor mental, dor psíquica a gente tem que tratar com terapia, né? E não é fácil, né? Às vezes o estopim, às vezes os gatilhos emocionais, às vezes está dentro de casa, está no seu trabalho, né? Então é difícil você tratar realmente, mas não é impossível, é possível tratar. Eu falei que a gente ia encerrar, mas você estava falando de exercício físico e me veio à mente uma imagem que eu vejo constantemente dos crossfiteiros. Não fiquem com raiva de mim, tá? Os crossfiteiros e aquelas pessoas que não fiquem, por favor, gente, não estou falando mal do crossfit. Aí tem o Márcio. Mas... Não ainda, mas... Mas eu vejo algumas pessoas pegando peso, assim, excessivamente, né? Até aquelas pessoas também, os atletas até, que trabalham com levantamento de peso. Isso traz alguma consequência para a região anal? Traz. Primeiro, hemorroida, né? Todo mundo... Cara, né? De cara. Tufo. Assim, porque é muito esforço. Tem umas amigas minhas que pegam muito peso na academia, quando postam no Instagram, já colocam embaixo, eu tô atendendo hoje, pode vir. Eu sempre falo também, contrai esse períneo, pelo amor de Deus. E aí é que tá o problema. As pessoas, quando fazem atividade física, muitas vezes não fazem com um profissional adequado. Então, colocam esse peso extremo e não aprendem que tem que contrair o períneo na hora da subida, tudo. E soltar o ar. E especialmente no crossfit, que é um sobrepeso muito grande que eles usam e é muitas vezes de forma rápida. Os movimentos são executados de forma muito rápida, sem muita consciência corporal. Isso. A chance de ter incontinência é grande nesses pacientes. E é tão grande, gente, que foi comprovado cientificamente. Infelizmente, é o que eu estou dizendo, não fiquem com raiva de mim. Não sou eu, Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Os
praticantes de CrossFit têm uma tendência maior a desenvolver tanto incontinência urinária quanto incontinência anal. Ah, Luana, então não é para fazer? Você faz, você gosta e é um esporte que você curte fazer, faz, mas vem para mim. Vem para fisioterapia, para a gente trabalhar esse períneo, trabalhar essa consciência, mas uma dica que eu já posso dar é quando você for pegar qualquer peso, não prende essa respiração, solta o ar, porque quando a gente faz esforço que a gente prende, a gente faz como se fosse fazer uma força de fazer cocô, né? E essa força que a gente fala de Valsalva, né, essa manobra, ela é extremamente nociva para o assoalho pélvico, para o períneo, quando ela é feita repetidas vezes, né? É como se você estivesse fazendo força de fazer cocô inúmeras vezes. 1000 vezes, porque são 1000 agachamentos. Exatamente. Né? Então, tomem cuidado, cuidem também da sua saúde intestinal, mas cuidem também da sua saúde perineal. A gente tem a mania o brasileiro não tem, né, a cultura da prevenção. A gente procura, às vezes, só quando tem algum problema, né? Então, dentro disso tudo que a gente já falou, então, trabalhem com a prevenção, trabalhem também com a prevenção dos seus músculos. Os músculos do assoalho pélvico são músculos como outro qualquer do nosso corpo. Então, se você faz academia para ficar toda delícia, gostosa, paniquete, vamos fazer fisioterapia pélvica para deixar seu assoalho pélvico totalmente preparado e prevenir as incontinências urinárias. Eu sempre escuto muito no meu consultório, incontinências urinárias, fecais, seja lá o que for. Eu sempre escuto, a minha mãe tinha, minha avó tinha, então é de família. É o que eu falo, é comum, mas não é normal, tá, gente? Nenhum tipo de perda de urina, nenhum tipo de perda de fezes. Claro que, eventualmente, eu tive uma diarreia enfim, né? Soltei um punzinho e saiu ali junto, beleza. Mas se é uma coisa recorrente, não é normal, tá? Tem ajuda, tem tratamento, procure, então, o coloproctologista, procure a fisioterapia pélvica para você ter a sua saúde perineal aí bem cuidada. Recado dado? Recado dado. Acha que tem mais alguma coisa pra gente acrescentar, doutora? Não, foi bem... Né? Acho que a gente conseguiu falar, né? Acho que ele conseguiu abranger quase tudo. Se ficou faltando alguma coisa, a gente convida a doutora Fernanda e a gente fala mais sobre qualquer outra coisa, né, que vocês queiram. Coloque aí, comenta aí que vocês acham importante a gente falar. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E aí, você que está aí, muito obrigada por ter nos acompanhado, por estar acompanhando. Eu tenho alguns ouvintes e alguns telespectadores fiéis que sempre mandam mensagem dizendo que gostou, que está gostando, enfim. E é muito importante, então, sempre vou falar, infelizmente, mas curtam, comentam, compartilham, né? É importante para a gente... distribuir, né, esse trabalho e para que mais pessoas possam ter essas informações. Não fique só para você, não. Espalhe essa informação. Né, doutora? Isso é tão importante, né? Porque às vezes a pessoa gosta do vídeo e tudo, esquece de curtir, de comentar. Isso para as redes sociais é muito importante, esse engajamento. Engajamento, né? Esse tal do engajamento. O tal engajamento é muito importante. E do algoritmo. Mas é importante pra gente. E esse trabalho que você está fazendo, eu quero mais uma vez deixar meus parabéns aqui, porque eu acho fundamental trazer essa consciência da importância do períneo. E falar disso de forma tão tranquila, esclarecendo tantos temas assim que são tanto tabus, trazem tanta vergonha. Você tá de parabéns, é uma alegria estar aqui. Pode me chamar quantas vezes for, que eu venho com muita felicidade. Obrigada, doutora. É com meu coração muito cheio de gratidão, realmente, que eu faço esse trabalho e na esperança de cada vez mais pessoas, então, ficarem sabendo sobre... porque às vezes as pessoas acham que tá sozinha, né? Isso acontece comigo, eu não vou. Que vergonha, isso acontece comigo. Não, gente, qualquer problema que você tiver, pode ter certeza que você não está sozinho, nem sozinha, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E não deixe, então aí de curtir, compartilhar, comentar e espalhar a informação. Beijo, obrigada.